Então, gente, essa é a parte um da nossa aula de cinética de processos fermentativos. E aí a gente vai começar, né, com um exemplozinho aqui de crescimento de uma população microbiana, né, que nem fala qual é o micro-organismo, mas isso não interessa no momento, né? O que eu quero que vocês vejam é que eu estou fazendo aqui, né, uma inoculação, né, de um micro-organismo. Então aqui a gente tem a chama, a alça de platina, né? E a gente tem as células, né? Que pode ser levedura, pode ser bactéria, né? Aqui na superfície dessa placa, né? Então a gente tem uma placa de Petri, a gente tem o agar, né? Que é o meio de cultivo com os nutrientes para o crescimento. E esse meio de cultivo tá durinho, tá vendo? Porque foi adicionado agar, que é uma espécie de gelatina, para a gente poder ter esse crescimento dos micro-organismos aqui na superfície dele, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, né, umas unidades, formadura de colônias, aí a gente tem aí micro-organismo crescido aqui na placa. Então, foi inoculado, né, o micro-organismo aqui, passou aí alguns dias a uma temperatura controlada, né, talvez, e depois de X dias, esse micro-organismo está crescido aqui. Então, a gente também faz a esterilização, né, da alça, porque a gente quer que ela esteja esterilizada para que a gente pegue somente o micro-organismo aqui mesmo na placa. Então a gente tem que lembrar que a alça, né, fica por alguns segundos aqui na chama, né, até que ela fique realmente toda, né, aqui na coloração aqui do fogo. E a gente tira a alça desse fogo e espera, né, uns segundinhos para ela esfriar, obviamente, né, porque a gente não quer queimar as células. Então a gente deixa ela aqui na área quente, tá? Não posso deixar essa alça esfriar longe da chama, não. Ela fica aqui pertinho da chama por um minutinho, né, até que ela esfrie. E a gente vai pegar aqui uma alçada, né? Então a gente vai passar essa alça aqui, pegar uma alçada de células e vamos transferir, tá vendo a alça? Essa mesma alça aqui, ela tá aqui. Na ponta dela tem uma bolinha, que é onde fica presa, né? O pouquinho ali da massa de célula que a gente pegou daqui da placa. Quando a gente traz para cá, tá vendo que também acontece perto da chama, né? A boca do Erlenmeyer também tem que estar aqui próxima à chama. E a gente vai fazer essa inoculação, ou seja, eu estou inserindo uma quantidade X de células dentro, né, desse Erlenmeyer que também contém o meio de cultivo, só que dessa vez ele é líquido, não tem agar, né? Não tem a gelatina aqui. É um meio de cultivo líquido, né? Então a gente tem os nutrientes, o pH, né, correto para esse micro-organismo crescer. Certo? E aí eu trago, né, os erlenmeyers que eu incubei aqui para um shaker, né, uma mesa agitadora. Tampei com o algodão, né? Então, permitindo assim a troca gasosa. Então a gente tem uma troca gasosa porque esse tampão aqui ele é feito de algodão, né? Ele é poroso. E a gente tem no meio de cultivo e nossa célula está inoculada. E a partir daqui, de tempos em tempos, né? De tempo em tempo, ao longo de um certo tempo, eu vou começar a tirar amostras, tá? Pode ser de 30 em 30 minutos, pode ser de hora em hora, pode ser uma por dia. Vai depender do tempo de geração do meu micro-organismo, né? Se for uma microalga que cresce mais lentamente, eu posso tirar uma amostra por dia. E eu vou conseguir um gráfico aí com pelo menos 8 pontos para eu fazer aí reconhecer, né, quais são as fases aí lá, exponencial, estacionária. Agora, se for uma bactéria que cresce muito rápido, eu posso tirar a amostra de 30 em 30 minutos, né? Ou de hora em hora. E no fim de 8 horas eu vou ter esse gráfico também com essas fases. Então depende muito do tempo de geração do micro-organismo que está aqui, tá? Mas aqui é só um exemplo geral para a gente passar para esse próximo slide aqui. Então, o que está acontecendo dentro daquele Erlenmeyer, gente? Está acontecendo isso daqui, né? O micro-organismo está se reproduzindo dessa forma. Então, uma célula que vira duas, que vira quatro, que vira oito, tá? Aqui, de novo, a gente não tem, né, o exemplo de qual micro-organismo que é só um exemplo geral. Então, aqui ele está com tempo de geração, ó, de 20 minutos, tá vendo? Em 20 minutos uma célula virou duas, em mais 20 minutos duas células viraram quatro, em mais 20 minutos quatro células viraram oito, né?
E aí, o que que eu quero que vocês entendam também? Que a gente faz esse cálculo aqui na fase exponencial, tá, gente? Por quê? Porque no crescimento exponencial, como vocês já viram lá na aula das fases de crescimento, né? Vocês já aprenderam aí o que que acontece com a célula em cada fase. Vocês viram que na fase exponencial, o crescimento dos micro-organismos, né, em meio líquido, durante um espaço de tempo, que a quantidade de nutrientes é superior às necessidades desses, tá? Então não vai ter falta de nutrientes. Quando a gente entra lá na fase estacionária, a gente já tem o problema da falta de nutrientes. Aqui não, a gente está trabalhando, né, os cálculos que nós vamos fazer em relação à fase exponencial, porque é justamente por isso, ela tem aí a quantidade de nutrientes sobrando, né, superior à necessidade, tá? E também ainda não se acumulou uma quantidade significativa de substâncias tóxicas, que também vai acontecer lá na fase estacionária, na fase de morte, tá? A gente não quer que o crescimento seja inibido por essas substâncias tóxicas ou que o crescimento também cesse por conta de falta de nutriente. Aqui na fase exponencial, você tem um crescimento ideal, né? Um ambiente ideal, tá bom? E assim, o aumento, né, do número de células ou da massa se faz segundo a progressão geométrica que está representada aqui nessa figurinha, como a gente já viu, que é o que acontece na fase exponencial, certo? E aí, vamos analisar aqui. O que está acontecendo aqui nesse exemplo, né? X vai ser igual a 1, que multiplica 2 elevado a 3. Olha só, aqui no final, a gente tem 8 células no final dessas 3 gerações, tá vendo? Então, esse 3 aqui, tá? Esse Nzinho, que quando a gente vier para a fórmula geral, tá vendo ele aqui, ó? 2 elevado a N. Esse Nzinho é o número de gerações, ou seja, uma geração, duas gerações, três gerações, tá? Então, esse Nzinho é o número de gerações ocorridas durante o período T de crescimento exponencial. O período T aqui foram 60 minutos, né? Então, durante 60 minutos, foram três gerações. Um, dois, três. E eu vou ter justamente, ó, 1, né, 2, a terceira é 8. 1 vezes 8, 8. Então, eu tenho no final minhas 8 células, tá bom? Então, aqui, né, generalizando, né, eu vou ter essa carinha, que é a mesma que está aqui no gráfico, tá vendo? Ó? X vai ser igual a x0 vezes 2 elevado a n. E vamos dar uma olhadinha também nessa tabelinha aqui, que ela também é legal para a gente entender isso. Olha só. Essa divisão celular aqui é a mesma que está aqui, tá vendo? Eu tenho uma célula que se dividiu em duas. Cada uma dessas duas vão se dividir em mais duas, né? Formando aí 4. E cada uma dessas 4 também vai se dividir em mais duas, formando 8 células, certo? Então, igual está aqui em cima. Então, qual o número de células aqui? Uma, aqui, duas, aqui, 4 e aqui, 8. Quantas gerações, né? Aqui tinha 0 gerações, né? Agora daqui para cá eu já tive uma geração, daqui para cá 2, daqui para cá 3. E a generalização que a gente faz é justamente essa, ó. X0, né, que vai ser meu número inicial de células, tá? E vezes 2 elevado a nzinho, ou aqui ele já até colocou o número de gerações, tá vendo? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Generalizando, 2 elevado a n. O que eu quero que vocês prestem atenção é nisso. Alguns livros utilizam um nzinho minúsculo, tá? Como aqui. E outros autores, outros livros já utilizam um n maiúsculo, tá bom? Que é a mesma coisa, é o número de gerações. Ou n minúsculo, o número de gerações. Mesma coisa, vai depender do autor apenas, certo? Falando ainda sobre nomenclatura, né? Que difere aí de livro para livro, né? De autor para autor. Aqui a gente já tem uma outra nomenclatura. É o mesmo raciocínio, porém, a gente tem n é igual a n0, que multiplica 2 elevado a n minúsculo. No slide anterior, a gente tinha x, que era igual a x0, multiplicava 2 elevado a n. Podia ser nzinho ou n maiúsculo, né? É a mesma coisa, gente. Esse n aqui é o número de micro-organismos, né? Ao fim das x divisões, né? Das n divisões. E esse n0 é o número inicial,
tá? Então, seja N0 ou X0, vai depender do autor, mas o raciocínio é o mesmo, certo? E que fique claro que a gente isso aqui só é válido para micro-organismos que se multiplicam por divisão binária. Então, as bactérias, algumas algas, né, unicelulares e algumas leveduras que se multiplicam por divisão binária. Isso aqui vai ser válido, tá bom? Então, a gente vai pegar agora a equação 1.1, que a gente acabou de ver no slide anterior, e vai empregar aí os logaritmos dos números, né? Tendo agora, como resultado disso, essa equação aqui, 1.2, que se a gente isola, né, o nzinho aqui, né, que é o número de gerações ocorridas, a gente fica com essa equação aqui, daqui para cá apenas isolou-se, né, o n. E a gente tem agora como descobrir o nzinho, que é o número de gerações ocorridas durante o período t de crescimento exponencial, tá bom? Que é a equação 1.3. E aí, um novo termo, né, que aparece aqui agora, porque número de gerações vocês já estão acostumados, né? Agora, a velocidade exponencial de crescimento acabou de aparecer agora, tá? Representada aqui pelo R maiúsculo. É expressa pelo número de gerações na unidade de tempo, tá? Então, é o nzinho, que a gente acabou de ver aqui agora, que é o número de gerações, dividido aí por um ΔT, tá? E a gente fica aí com essa equação agora, 1.4. A gente só fez substituir essa equação 1.3 no lugar aqui do nzinho, né, que é o número de gerações, e a gente dividido por um ΔT, tá? T menos T0. E a recíproca do R é o tempo de geração, tá? G. Ele pode aparecer, gente, como G maiúsculo ou TG, tá? Também tempo de geração TG. Vocês vão ver aí que também depende do livro, depende do autor. Então, a recíproca de R, a gente já descobriu o R aqui, que é a velocidade exponencial de crescimento, que a gente vai ainda ver ela com mais detalhes, qual o significado físico mesmo dela, tá? Mas é a velocidade realmente de crescimento, só que é exponencial porque a gente está trabalhando aqui no crescimento exponencial, na fase exponencial, tá bom? Então, a recíproca do R é o tempo de geração, né? Que vai ser 1 sobre R. Então, você vai ficar com ΔT sobre o Nzinho, gerando aí pra gente a equação 5, tá? Então, esse aqui é o tempo de geração, ou seja, o tempo que uma célula vira duas ou que a população de micro-organismos se duplica, tá bom? É o tempo de geração. A gente tem ele aqui. Agora, essas equações que a gente está desenvolvendo e vendo até agora, né? Elas somente se aplicam a micro-organismos que se dividem binariamente, certo? Foi o que a gente viu nos 2, 3 slides aí para trás, a gente viu isso, que essas equações somente vão funcionar, somente se aplicam a micro-organismos que se dividem binariamente. Então, as bactérias, algumas algas, algumas leveduras, e em condições que garantam 100% de viabilidade, naquelas condições que eu falei também, né, com o nutriente acima, né, sobrando, né, a mais do que a necessidade, e sem a produção de substâncias tóxicas. Então, a gente tem que estar com o ambiente ali perfeito, né, tem que estar com condições aí que garantam 100% da viabilidade. Assim sendo, né, e essas condições aí acabam restringindo muito, né? Então, é melhor a gente aplicar uma equação mais geral, né? Então, a gente vai em busca agora dessa equação mais geral, onde se leva em consideração a variação da massa x em função do tempo. Então, aqui, vocês já podem ir se acostumando, meu x aqui representa a minha biomassa, tá? Então, é isso aqui que eu quero, a variação da massa em função do tempo, tá? Então, dx dt vai ser μ que multiplica x. Esse μ é a minha velocidade, tá? A minha velocidade de crescimento. Isso significa que a velocidade de crescimento, que está aqui, é proporcional à concentração de micro-organismos no instante dado, certo? A fração pela qual a população cresce na unidade de tempo vai ser dada pelo μ, tá? Que representa a velocidade específica de crescimento. Então, o μ, como eu falei, é a minha velocidade de crescimento. Prestem atenção que a gente colocou isso específico aqui, né? Vocês não vão entender por quê. Então, ela é a velocidade específica de crescimento, tá? Que é a fração pela qual
a população cresce na unidade do tempo. Então, a gente tem, né, que μ, ou seja, velocidade específica de crescimento, é essa equação 7 aqui, tá bom? dx dt dividido aqui pela minha biomassa naquele instante dado de tempo ali. Se eu faço a integração dessa expressão, né, 1.6 do slide anterior, eu tenho essa equação 1.8 aqui, ou nesse outro formato aqui, tá? Que eu também posso transformar para logaritmos, né, decimais, e eu teria a equação 1/10. Então, é uma forma, tá? A gente vai ver que a gente ainda vai querer uma equação mais abrangente ainda, mas aqui já é uma forma da gente calcular a velocidade específica de crescimento, tá? Mas assim, a gente ainda vai ver uma forma mais geral, tá? Mais usada de se encontrar o meu μ. Olha só, se eu projeto no gráfico, né, os valores do log do x contra o tempo, então a gente tem aqui no eixo x o tempo de cultivo, no eixo y aqui o log de x, né, da biomassa, no caso aqui número de células viáveis por ml, porque essa unidade aqui pode mudar, né, gente? Pode ser grama por ml, quilo por litro, né, ou número de células viáveis por ml, tá? Eu vou obter uma reta, né? Característica do crescimento exponencial, essa reta aqui, certo? E aqui nesse gráfico dá para vocês verem o μ, né? A velocidade específica de crescimento, como é que ela se comporta em cada fase. Então, olha só, aqui na fase lag o valor de μ é zero. Aqui na exponencial eu tenho o meu μ máximo, tá? A minha velocidade específica de crescimento já tem o valor máximo dela, sendo que quando ela está entrando, né, acelerando aqui para entrar na fase exponencial, esse μ é menor que o μ máximo, do mesmo jeito quando está aqui nessa fase, né, começando a estacionar. Na estacionária eu não tenho crescimento nenhum, tá vendo? É uma reta. Então eu também tenho μ igual a zero, do mesmo jeito que eu tinha μ igual a zero na fase lag. E aqui, obviamente, né, o μ vai ser menor que o máximo, porque a gente está na fase de morte, o número de células está diminuindo. Aqui a gente finaliza essa parte 1 da aula de cinética de processos fermentativos e eu já, em breve, estarei liberando para vocês a parte 2 dessa mesma aula, certo?